Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. As emissões globais de gases poluentes provenientes de combustíveis fósseis vão atingir um recorde em 2025. A informação foi revelada em uma pesquisa que alerta que manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, como foi estabelecido no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, pode ser impossível. O relatório anual Global Carbon Budget estuda as emissões de CO2 causadas pela atividade humana e relaciona esses dados aos limites estabelecidos no Acordo de Paris. As emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis serão 1,1% maiores em 2025 do que no ano anterior. Este ano, as emissões de petróleo, gás e carvão provavelmente aumentaram, elevando o total para um recorde de mais de 38 bilhões de toneladas de CO2. Para limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, mais de 170 bilhões de toneladas adicionais de CO2 precisam ser evitadas. Isso equivale a 4 anos de emissões na taxa atual, tornando praticamente impossível atingir a meta estabelecida no Acordo de Paris. Os Estados Unidos e a União Europeia registraram um aumento nas emissões, em parte devido à maior demanda por aquecimento durante os meses mais frios do inverno. Na China, as emissões de combustíveis fósseis permaneceram praticamente inalteradas este ano, enquanto na Índia o aumento das emissões de CO2 foi limitado em comparação com os últimos anos. O estudo, publicado na revista Earth System Science Data, indica que 35 países conseguiram reduzir as emissões sem prejudicar o crescimento econômico. E em meio à escalada das tensões regulatórias com gigantes da tecnologia, a União Europeia voltou a mirar o Google, suspeito de prejudicar veículos de imprensa, ao aplicar suas próprias regras de ranqueamento. O processo acontece no marco da Lei de Mercados Digitais, que busca supervisionar as grandes empresas de tecnologia e obrigá-las a se abrirem à concorrência dentro do bloco de 27 países. Hoje, a Comissão lançou uma nova investigação dentro da Lei de Mercados Digitais sobre como o Google Search está rebaixando o conteúdo dos editores. Vou explicar. Somos contra a intenção da Alphabet de ter resultados de pesquisas de alta qualidade? Não. Somos contra a política de spam da Alphabet? Não. Mas somos contra a Alphabet aplicar essa política de spam de maneira injustificada aos editores de notícias? Sim. A Alphabet, citada pelo porta-voz da Comissão Europeia, é a empresa proprietária do Google, que chamou a investigação de equivocada e sem fundamento, defendendo suas políticas como necessárias para proteger os usuários de spam. De acordo com a responsável pela concorrência da União Europeia, Teresa Ribeira, a atual política adotada pela americana parece afetar diretamente uma forma comum e legítima dos editores monetizarem seus sites e conteúdos. A investigação é também uma demonstração de determinação do bloco em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos criticou a multa europeia à Google de 2,95 bilhões de euros, quase 18 bilhões de reais, anunciada em setembro, e ameaçou várias vezes aplicar tarifas ao bloco europeu. Cerca de 150 eurodeputados pediram ao parlamento que recorra à Justiça Europeia contra o acordo de livre comércio com países latino-americanos que integram o Mercosul. Deputados franceses disseram que colegas de diferentes tendências políticas vão apresentar na quinta-feira uma resolução neste sentido. Eles esperam que a mesma seja submetida à votação nas próximas semanas. A ministra da Agricultura francesa afirmou que o país vai rejeitar firmemente a proposta de acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, após o encontro do presidente Emmanuel Macron com agricultores em Toulouse. Em relação ao Mercosul, o presidente francês foi extremamente claro ao afirmar que a proposta de acordo, em sua forma atual, receberá um não categórico da França. Neste momento, a França não pode apoiar o projeto com os países do Mercosul, porque este acordo não protege os interesses dos nossos agricultores. O Tratado de Livre Comércio entre o Bloco Europeu e os países do Mercosul favoreceria as exportações de automóveis, maquinário, vinhos e bebidas alcoólicas para Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos,
o que preocupa estes setores na Europa. O acordo foi assinado no final de 2024 e foi adotado pela Comissão Europeia em setembro de 2025, mas ainda deve ser ratificado pelos 27 Estados-membros da União Europeia antes de entrar em vigor, com alguns países muito reticentes a fazê-lo, como a França. E o Congresso americano divulgou e-mails de abuso de menores e tráfico humano do criminoso condenado Jeffrey Epstein. As mensagens sugerem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha conhecimento sobre os crimes. Congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos divulgaram e-mails nos quais o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein sugere que Donald Trump sabia de sua conduta e afirma que o então presidente sabia sobre as garotas. Trump negou qualquer envolvimento ou conhecimento das atividades de tráfico sexual de Epstein, que se suicidou em uma prisão federal em 2019 enquanto aguardava julgamento. Mas os democratas da Comissão de Supervisão da Câmara de Representantes disseram que os e-mails levantam sérias questões sobre Donald Trump e seu conhecimento dos crimes horríveis de Epstein, e querem forçar uma votação para obrigar a divulgação de todos os arquivos desse caso. Em um e-mail para o autor Michael Wolff, compartilhado pelos democratas e datado de 31 de janeiro de 2019, Epstein supostamente escreveu: "É claro que ele sabia das garotas, já que pediu para Ghislaine parar." E em um e-mail de abril de 2011, Epstein disse para a ex-companheira Ghislaine Maxwell: "Quero que você perceba que o cachorro que ainda não latiu é Trump." Nessa mensagem, ele acrescentou, aludindo a uma vítima não identificada: "Passou horas na minha casa com ele, nunca foi mencionado." A Casa Branca respondeu a estas revelações. Em um comunicado, a porta-voz Caroline Leavitt afirmou que os democratas vazaram seletivamente e-mails para a mídia liberal para criar uma narrativa falsa e difamar o presidente Trump. A polêmica continua agitando o governo Trump 4 meses depois de seu Departamento da Justiça ter efetivamente encerrado o caso, anunciando que não havia mais informações a serem compartilhadas. E por 222 votos a favor e 209 contrários, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o fim do fechamento governamental, que foi a paralisação mais longa da história do país. Os republicanos votaram em bloco a favor dessa resolução proveniente do Senado, após 43 dias de bloqueio orçamentário e com centenas de milhares de funcionários que ficaram sem receber seus salários. O presidente Donald Trump deve sancionar a lei em breve, segundo a Casa Branca. O Senado votou na última segunda-feira a favor do fim do fechamento, graças à participação de 8 democratas e à oposição de apenas um republicano. Os esforços dos democratas para tentar reabrir a grande discussão sobre os subsídios para a cobertura de saúde acabaram frustrados. O Senado votou por reenviar à Câmara dos Representantes um texto que não se compromete em nada nesta frente. Os republicanos se limitaram a prometer um debate separado, a curto prazo, sobre os auxílios para milhões de americanos pagarem sua cobertura de saúde. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!